2 agora. Aqui. Na questão 2, né, você está meio por cima dos escritos, mas dá para a gente ler. É uma das principais recomendações para a prevenção de contaminação por meio de coronavírus causador do Covid-19 é o uso de máscaras. Uma informação importante para a escolha do material que será utilizado na fabricação das máscaras é o tamanho do vírus. Sabe-se que o coronavírus possui um tamanho médio de 120 nanômetros. A gente vai escrever aqui, ó, 120 nanômetros. Essa era uma das questões fáceis dessa prova. Né? O nanômetro, a gente sabe que é a milionésima parte do metro, ou seja, milionésima parte significa o quê? 10 elevado a menos 9. E aí quer saber com base nas informações qual é o tamanho do médio do coronavírus em milímetros, né? É super importante que ele faça isso aqui, ó, porque se você não prestar atenção no que ele está pedindo, você pode errar essa questão mesmo, ela sendo fácil, viu, gente? É possível que alguns de vocês tenham errado por ter mudado metro em vez de milímetro, viu? Porque tem um dos itens que mostra em metro. Tem que ter cuidado com isso aí. Ó, 120 nanômetros é 120 vezes 10 elevado a menos 9, né? Aí eu quero passar isso aqui para milímetros, né? O milímetro, a gente só tem que ver isso daqui. Você pode até fazer uma conversão, mas o ideal, gente, é que a gente passe primeiro com a notação científica. Quando eu peguei essa questão assim para resolver, primeiro eu pus notação científica para depois fazer a conversão. Eu acho que fica mais compreensível dessa forma. Aqui é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 ao quadrado, né? 1,2 vezes 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 9, 120. Né? Quando eu altero 120, eu ando duas casas para a esquerda, é 1,2 vezes 10 ao quadrado, que multiplica 10 a menos 9. Aí como é que é esse produto? Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Né? 2 por menos 9, menos 7. 1,2 vezes 10 a menos 7 metros. Né? Aí chega aquele lá no voador, né? Marca aí, acertei, também. Papocou total, porque ele não está pedindo metro, ele está pedindo milímetros, né? Para que vocês se ligarem nisso daí, gente, tiverem esse cuidado. Ó, milímetro, a gente sabe que milímetro é 10 a menos 3, né? Então eu tenho que fazer tipo isso daqui. É uma manipulação aqui desse 10 a menos 7. É 1,2 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a menos 3 metros, né? É isso que eu vou fazer. Porque o milímetro, o que é o milímetro? O milímetro está dividido por 1000, né? O milímetro está dividido por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3. Isso daqui é uma das coisas que é muito utilizada até em física, viu? Nas questões de física, né? A gente faz direto esse tipo de manipulação, né? Acho que vocês estão começando a estudar física agora, né, no colégio. A maioria dos colégios começa no nono ano. Vai lá, pode ir. E aí isso aqui é muito utilizado em muitas questões. Você pega aqui o milho, né? Você multiplica por 10 a menos 3. Então isso aqui vai virar milho. Vai acabar essa resposta no final. 1,2 vezes 10 a menos 4 milímetros. Aí qual é a resposta certa? Letra E. 1,2 vezes 10 a menos 4 é milímetros, letra E. Beleza, gente? Massa, nessa questão, essa já acertaram todo mundo, gente? Algum de vocês errou? Daí. Todo mundo acertou? Foi? Meu acho que foi diferente, só fiz contar em milímetro, botei. Como é? Botei só os zeros, né? Depois botei os zeros. Ah, sim, pode fazer, dá para fazer dessa maneira tranquilamente, sem problema nenhum. É porque assim, o conteúdo dessa questão é a notação científica, né? Então eu estou priorizando resolver como notação científica mesmo, mas caminhando as vírgulas, já dá perfeito também. O importante é chegar na resposta certa, né? Beleza? Então todo mundo entendeu direitinho? Isso daí? Mas fácil, né? Essa questão. Agora vamos para a terceira, gente, que era a questão que tinha pegadinha, viu? Essa questão 3 ela é muito boa e ela tem que se ligar nessa pegadinha. Deixa eu apagar aqui para poder a gente resolver. A questão de provas anteriores da eficácia, essa questão aí que eu peguei. Aplicações excelentes essa prova. Vai estar dizendo, a norma de segurança determina que um certo tipo de avião deve levar, além do combustível suficiente para chegar ao seu destino,
uma reserva para voar por mais 45 minutos. É super importante que faça essa parte aqui, porque é a parte fundamental da resolução dela. Uma reserva para que ele consiga voar por mais 45 minutos. A velocidade média desse tipo de avião é de 200 km por hora. E seu consumo é de 35 litros de combustível por hora de voo. Aí, com base nisso, pode-se dizer que a quantidade mínima de combustível, incluindo a reserva, deixa até se destacar para a questão, incluindo a reserva, que é necessária para uma viagem de 250 km em litros, vai ser, aí você tem que pensar nisso, né? Você vai fazer uma regra de 3 simples, essa é uma questão só de regra de 3 simples, não existe regra de 3 compostas nessa questão, tudo regra de 3 simples mesmo. A primeira coisa que você vai fazer é calcular os 250 km, né? Aí você vai fazer, se 1 litro de combustível, ele está dizendo que ele está dizendo a velocidade de 200 km por hora, o seu consumo é de 35 litros de combustível por hora de voo. Aí você tem que se ligar nisso, se 200 km ele percorre em 1 hora, e aí ele vai percorrer 250 km, você vai fazer uma regra de 3, né? É que uma regra de 3 é bem legal para você saber a quantidade de litros, né? Você vai ter 200 km, são percorridos em 1 hora, né? Você tem que saber qual vai ser o tempo de voo. Mas ele não vai percorrer 250 km, então você vai fazer essa primeira regra de 3 aqui. Aqui você vai chamar de x. 200 km ele vai fazer em 1 hora, 250 km vai ser um pouco mais de 1 hora, né? Aqui a gente vai fazer um produto cruzado, a gente sabe que isso aqui é diretamente proporcional, né? Quanto mais quilômetros, mais tempo ele leva, então a gente vai fazer por discreto aqui. 200x é igual a 250. Aí você pode botar um zero como zero, né? E aí vai ficar 25 sobre 20, né? 25 sobre 20. Aqui dá para dividir tudo por 5, né? Você consegue dividir tudo por 5. Fica 5 em cima, 4 embaixo. 5 em cima, 4 embaixo. Aí sempre dividido por 4 fica 1,25, né? Igual a 1,25 hora. O tempo de voo vai ser 1,25 hora. E aí você vai fazer o que agora? Você vai calcular qual vai ser o combustível, né? Ele está dizendo 35 litros de combustível por hora de voo. Então você vai fazer uma segunda regra de 3 aqui. Essa primeira já foi, tranquilamente, essa primeira regra de 3, todo mundo entendeu? O tempo de voo. Porque a 200 km em 1 hora, 250 km vai ser um pouco mais de 1 hora, né? Vai ser 1,25 horas. Né? E faz sentido mesmo, porque se você quebrar em 4, né? Se você dividir em 4 partes, tipo assim, 50 km é 4 partes, então essa é 1,25 mesmo. E aí vamos fazer a segunda regra de 3. Como é que é a segunda regra de 3? É com relação aos litros de combustível, né? 200 km, tipo assim, 200 km por hora você consome de 35 litros por hora de voo. Então você vai ter 35 litros em 1 hora de voo. Mas se eu tiver 1,25 horas, né? Se eu tiver 1,25 horas de voo, vou ter um Y aqui, né? É sempre bom você trocar a letra, né? Você não botar as mesmas letras. Já que eu vou fazer uma regra de 3, né? Regra de 3 simples, né? Você chega no resultado. 35 vezes 1,25. Aí isso daqui era 43 ou outra coisa. Deixa eu estar botando aqui o valor dela. Fica 43,75. 43,75 litros. Aí você vai olhar para os itens, né? Eu tenho certeza que algum de vocês deve ter errado isso, né? Você vai olhar para os itens, tem 43,75 aqui, né? Pega e marca, né? Mas não esquece, que ele está falando da reserva também. Aí, tipo assim, essa questão, eu tenho certeza, a gente teve uma galera, né? Mesmo na época que foi feito esse vestibular, que marcou a letra A, porque esqueceu que tem a reserva da gasolina, né? Eu não posso esquecer de calcular a reserva dessa gasolina. Mas como é que essa gasolina é reserva? Vou fazer aqui no canto. Ele está dizendo que é um gasolina que consiga voar por 45 minutos. Então você vai fazer mais uma regra de 3. Se 35 litros é para 1 hora de voo, né? Aí sabe que 45 minutos, vou até fazer aqui a parte. 45 minutos é a mesma coisa que 3 quartos de hora, né?
3 quartos de hora, porque você divide em 15 minutos, né? 15, 30, 45 e 60. Então, 45 minutos são 3 quartos de hora. Então, aqui eu vou ter 3 quartos de hora, vai ser, sei lá, Z litros, né? Só para mudar as letras, tem que ficar tudo nas letras iguais. E aí também é uma regra de 3 direta, né? Porque se eu tiver mais tempo, eu tenho mais litros, se eu tiver menos tempo, eu tenho menos litros. Então, também é uma regra de 3 direta, é tudo direto, a gente não tem nenhuma regra de 3 inversa nessa questão. Então, você vai ficar com isso, Z é igual a 35 vezes 3 sobre 4, ou 0,75. Tanto faz, você pode colocar tanto fração quanto decimal. Né? Aí 35 vezes 0,75 já fez essa conta previamente. Fica. Deixa eu ver, eu já vi tudo isso. Vai dar certo, deixa eu fazer aqui na calculadora. Não, estou gravando na verdade, estou esquecendo que eu estava gravando na aula. Mas vai dar certo, faça aí, 0,75 vezes 35. Né? É que eu tinha feito a você com conversão de minutos, né? Mas tu vai tentar. 35 vezes 0,75. Não, 35 vezes 0,75. Vai 45. 0,75. 26,25. Né? 26,25. Pronto, é isso mesmo. 26,25 litros, né? Aí pronto, isso daqui também tem que ser acrescentado. Isso aqui é a gasolina reserva, né? Então eu vou deixar aqui, ó. Isso aqui é a reserva de gasolina. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar as duas, né? Qual vai ser o total? O total é só você somar as duas. Aí você vai somar 43,75 com 26,25. Né? Dá um número bonitinho aqui, ó. Aqui vai ficar 100, né? Vai passar um para cá. Aí 7, 8, 9, 10, né? Vai passar um para cá. Fica 70 bonitinho. 70 litros cravado, né? Aí qual vai ser a resposta certa? Letra D. 70 litros. 70 litros, letra D. Se às vezes eu esqueci de marcar, para a letra E. Questão 3, letra D. Massa, não é isso? Essa questão aí, o que vocês acharam, né? Muito boa, né? Você precisa ter atenção, gente. E assim, esse tipo de questão é a cara dos colégios militares, que bota a coisa capciosa, né? Para que você caia na casca de banana, né? Ela tem essa casca de banana que você tem que estar atento, né? E aí, Gabriel, conseguiu entender direitinho a resolução dessa? Da terceira? Show, maravilha, muito bom. Era uma questão excelente essa daqui. Mas pronto, vamos lá passar para a próxima, né? Agora. Questão 3, letra D. Vamos lá. Questão 4. Essa questão 4 aí, foi eu que criei essa questão. Eu criei essa questão a partir do que a gente fez em sala de aula, né? Assim, aos pouquinhos eu estou começando a me aventurar nisso, de criar minhas próprias questões, né? Essa questão foi totalmente criada por mim, assim. Aí, ó, vocês aí fez uma prova de múltipla escolha para a turma do CNF médio, que consistia de 10 questões, cada uma valendo um ponto, além de uma questão extra que valia também um ponto, que seria acrescentado aos que acertassem. Aí, sabendo que uma questão marcada errada equivale a 0 pontos, e uma certa equivale a 1 ponto, e sabendo que nessa prova específica é possível tirar a nota 11, né? Quem sabe que as notas não fizeram a 10, né? Mas eu coloquei assim propositalmente, né? Digamos que você pode tirar um 11, né? De quantas maneiras diferentes, um aluno da turma pode tirar a nota 8 nessa prova, né? Isso daqui, gente, é uma questão muito bacana, que envolve permutações, né? Essa questão daquela matéria de problemas de contagem. E aí a gente resolveu uma questão super parecida com essa em sala de aula, que eu tinha até dito para vocês. Estudando essa questão direitinho, porque essa questão era fake né?
E aí, eu não sei se vocês lembraram bem, né, de como é que é a maneira de resolver uma questão como essa, mas ela não é difícil não, né? Ela é mais... Oi? Era P10, aí era P10 sobre 8. Sim. Não, é uma única conta que você faz, ela é super direta, super rápida. Só que você tem que ter uma interpretação para ela. E aí, como é que é a interpretação dessa questão? É muito mais interpretação do que conta mesmo em si. A conta dela é pequena, é uma conta rápida. 2 linhas de conta você chega na resposta dela. Mas o seu raciocínio por trás, né? Qual a resposta? A resposta é a letra D, meio assim. Será que vocês acertaram com vocês? Ou não? Como é que não é? Não vai ser só ganhar, não, gente. Algum de vocês acertou, todo mundo errou assim, né? Errou, eu digo, certo? Tranquilo, mas é bom que vocês assim, errando, vocês já vão pegando os macetes para quando rever esse tipo de questão, nunca mais errar de novo, né? Porque o que você tem que perceber aqui? Você tem 2 possibilidades de fazer esse quantificado. Acho que aqui ele consegue ver bem essa parte. Você tem que se ligar no seguinte: você vai ter 11 questões, né? Eu vou até fazer mais esquematizado do que quando eu fiz na aula com você. Você tem tipo um gabarito, né? Mas fora que você tem tipo um gabarito. Aqui as questões todas até a questão 11, né? E aí todas elas você vai marcar os itens. E aí se você acertar a questão, você ganha 1 ponto, né? E se você errar, você vai ter 0 pontos, né? E aí, tipo assim, se você vai colocar essas 2 possibilidades. Se você acerta, né, que é o C de certo é 1 ponto. É assim que você resolve essa questão. Se você tem o C de certo é 1 ponto, e a questão é errada, que é o E, é 0 ponto, né? Aí você pode fazer, tipo assim, possibilidades, né? E aqui você vai perceber que é tipo uma permutação com repetição. Vai se tratar de permutações com repetição. Se eu colocar aqui um exemplo de prova, né? Um exemplo de gabarito. Eu colocar aqui um exemplo de gabarito. Né? Você pode fazer, por exemplo, né? A pessoa ela acertou as 5 primeiras, né? C, errou umas 3 questões seguidas e acertou mais 2, né? Sei lá, acertou mais 2. Aí aqui já foram 5, 8, 9, 10. Aqui tem 5, 6, 7. Errou e acertou. Pronto. Esse aqui é um exemplo de gabarito, né? Acertou as 5 primeiras, errou 3, acertou 2, errou a 10ª, acertou a desafio, né? A 11ª. Aí você vai perceber isso, que aqui você vai ter o que a gente chama de permutações com repetição. Porque você pode ficar mudando todos esses 6 e esses 10. Né? Eu tenho 12 aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eu vou ter mais aqui, foi? Agora, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu tinha mudado uma a mais, não foi? Deixa eu ver, 3, 5, 6, 7, então eu vou apagar essa daqui. Pronto, agora está tudo certinho. Tem as 11 questões, a pessoa acertou as 5 primeiras, errou a 6, acertou a 7ª. Foi? Eu apaguei 2, não foi? Vamos lá, a pessoa aqui tem 5, 6, 7, 8 e aí pronto, aqui errou essa. Pronto. Aqui está bem bacaninha, né? Agora você tem as 11, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa aqui é uma maneira de você fazer, ele traz muitas possibilidades, né? E aí você tem que se ligar que isso aqui é uma permutação com repetição, gente. Porque você tem letras que são iguais, só mudam as posições delas. Então a gente tem que se lembrar que isso aqui é uma permutação com repetição. Aí como é que a gente faz o cálculo da permutação com a repetição? É um cálculo super direto. Aqui eu estou sendo bem detalhista, né? Mas se você quiser, você pode partir direto para a resposta. Então eu tenho 11 questões, né? Então você vai fazer a permutação de 11. E aí você vai ver quais são os elementos que estão repetidos. Quem são os elementos repetidos? 8 Cs, né? E 3 S. Você vai repetir, né? Vou colocar aqui, são 8 Cs, né? E 3 S. Tipo isso. Vão ser 8 Cs e 3 S. As repetições que aparecem nessa sequência de questões aqui. Você vai repetir 8 Cs, que são as questões certas, e você vai repetir 3 S, que são as questões erradas, e vão ficar mudando as posições dele de trocentas formas. Aí você vai colocar os elementos repetidos aqui em cima. 8 e 3. Pronto. É isso que a gente quer calcular, digamos assim. A permutação 11, 11, aí 8 e 3, né? Os elementos repetidos, né?
Você lembra que a gente estudou essas coisas todas em sala de aula, né? Aí esse aqui é um ótimo exemplo para trabalhar com isso. Como é que a gente faz esse cálculo, né? Eu vou colocar aqui embaixo a repetição dele, né? 8. Aí a gente começa pelo fatorial de 11, né? O fatorial de 11 sobre o fatorial de 8 e o fatorial de 3. Você vai fazer esses fatoriais. E como é que você faz essa conta? No numerador fica o fatorial de 11, está aqui embaixo. Você divide por esses dois fatoriais, de 8 e de 3. Aí eu falei para vocês, como é que a gente desenvolve esse tipo de fatorial? A gente não faz o 11 completo. Isso, a gente só reduz o 11 até o 8. Aí você vai poder contar com o 8. Então a gente vai fazer isso: 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Aí você para aí. Isso, aí pode contar o 8 fatorial com o 8 fatorial. Aí eu já vou desenvolver 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Aí quem vai poder cortar o 8 fatorial com o 8 fatorial vai embora. E aí dá para cortar o 3 com o 9, fica 3 em cima. E dá para cortar o 2 com o 10, fica 5 em cima. Então você vai ficar com 11 vezes 15. 11 vezes 15 vai ficar quanto? 165 maneiras, no caso. Ele pega então as maneiras, né? 165 maneiras. Aí a resposta vai ser a letra D, né? 165 maneiras, letra D. Beleza? Questão 4, letra D. Se eu fizesse outro exemplo, eu ficava a mesma resposta, né? Como? Se eu fizesse outro exemplo, eu ficava a mesma resposta. Por exemplo, eu fizesse mudasse a ordem. Sim, exatamente. E qualquer coisa que eu mudar ali, ele vai ter isso aqui. Aqui eu coloquei só um exemplo, né? Você tem 165 maneiras diferentes de preencher esse gabarito, digamos assim, né? De forma que você tenha as certas e as erradas, né? Massa essa questão, né, galera? Achei muito boa, né? Eu estava assim, caminhando a viver, a ideia de fazer essa questão, né? E aí eu queria poder jogar aí para você no simulado, né? Tranquilo, Gabriel? Entendeu direitinho a resolução dessa? Show, maravilha, boa, né? Essa questão aí. Muito massa. Mas vamos lá, vamos para a próxima. Questão número 5 agora. Assim que é outra que eu disse para vocês, que era bem. Que quando a gente fez disse que olha, isso aqui é outra questão PQS, né? Que pode cair algo parecido na prova, caiu super parecido. E assim, o jeito que eu ensinei para vocês, gente, é o jeito que tudo que aparecer semelhante é o mesmo método de resolução. Vai ser uma questão da parte de porcentagem, né? Da matéria de porcentagem. É uma questão de porcentagem essa, né? É isso daí, todo calma que vocês conseguiram fazer, gente. Ela estava aqui com os acertar essa questão aí. A resposta dela era, deixa eu ver, deixa eu conferir aqui, era 180. A resposta dela, tá todo mundo? Deixa eu ver. Só eu fiz pelas possibilidades. Pelas possibilidades. 150. Oi? Até 150, 180 não. Não, é 180 a resposta dela, gente. Não é 150. 180, letra C. Eu só tenho 150. 150? Ah, não, tô na sexta. Eu peguei aí. Certo? Eu peguei 270, que era a redução de 11 e diminuí por cada alternativa. Sim, é uma maneira de fazer. Inclusive, eu quero até falar isso para vocês. Que é a maneira. Aí eu cheguei no resultado que 75% eram homens. Isso. Pronto, maravilha. É ótimo mesmo. Uma ótima forma de resolução. Eu fui fazendo desse jeito, estou usando pelas alternativas, mas eu fiz todas e nenhuma deu resultado. Sério? Não, mas dá, gente. Eu não sei. Pois é. Mas eu vou fazer para vocês do mesmo jeito que eu resolvi na sala, gente. Essa questão aqui, ela tem um método, né? E quando você pega esse método, você vai embora. Qualquer coisa que aparecer semelhante, você faz da mesma maneira. Aí uma festa da universidade estão trazendo 300 pessoas, né? Aí você já pode até lá, tá bom, total, 300. Total. 300 pessoas. E aí sendo 90% de homens e 10% de mulheres. Então você já vai fazer a divisão aqui. Ó. Você vai fazer a divisão de homens e de mulheres. Né? Aí você fala 90% de homens, você vai fazer 90% disso, né? 90%, né? Então tá um pouco mais para baixo, essa 70 vai ficar
Ficaria 90% de 300. É fácil de fazer, né? Você pode colocar aqui no zero, você vai ver que é 90% de 300. Né? 90 vezes 3, 270. 270 homens. Aí você coloca 270H. Né? E aí você não precisa fazer a outra conta. Você já sabe que vão ser 30 mulheres. Né? Você vai ter 30 mulheres. Nem precisa fazer a porcentagem. Você vai ter 30 aí. É o total de mulheres. Né? Aí ele continua na leitura. Muitos homens ficaram chateados por ver que havia tão poucas mulheres nessa festa e resolveram ir embora. Aí com a saída desses homens, ainda continuou com muito mais homens que mulheres na festa. Reduzindo a porcentagem de homens para 75%, quantos homens saíram dessa festa? Né? Aí ele está dizendo que a princípio você tinha 90%, e aí com a saída desses homens, ele caiu para 75%. Né? Aí o que eu tenho que pensar? A maneira de você fazer essa questão é você esquematizar tipo um regra de 3, né? Você vai meio que ver, tipo assim, como eu falei para vocês, os homens que saíram da festa vai reduzir tanto o percentual de homens, como vai reduzir o percentual tipo, total, assim. Tipo assim, os homens que saem são os mesmos que saem na festa, né? Tipo, uma coisa leva a outra. Eu tinha até falado isso para vocês no dia da aula, né? Os homens que saem, né? Os homens que saem, até para colocar de forma bem resumida. Os homens que saem reduzem o total. Reduzem o total de pessoas. Né? Reduzem o total de pessoas, gera uma nova porcentagem. Porcentagem. Aí você tem que se ligar nisso, né? Vão sair, né? Sai X homens. Vão sair X homens dessa festa. E aí, como é que você vai fazer? Você vai criar uma nova porcentagem. Ele não quer que seja 75%? Então você vai fazer o seguinte: no começo eram 270 homens, né? Então você vai ter o seguinte, você vai ficar com 270 menos X, né? Porque não vai sair os X homens, né? Se saem X homens, quantos homens vão ficar? 270 menos X. Só que você vai criar uma nova porcentagem, isso aqui é em relação ao total de pessoas, né? O total de pessoas dessa festa vai ser 300, né? Você vai ter 300 menos X. Você vai ter 300 menos X. Pagando 270 menos X sobre 300 menos X, que é o total de pessoas que vai ficar nessa festa, que vai gerar essa nova porcentagem, isso aqui vai ser igual a quanto? 75%. Isso aqui é o percentual de homens, 75%. Essa é a fração que você vai fazer, você gera essa proporção. É muito massa, né? Essa maneira de fazer, porque do jeito que você faz assim, você faz qualquer outra, que tiver o mesmo raciocínio. Você faz 270 homens menos os que saíram. Para você ver o percentual de homens, você vai pegar o total de pessoas da festa, menos esse X, porque quem saiu foram só os homens, essas 30 mulheres que estão na festa vão continuar cá. E aí que eu posso fazer essa divisão por 25, né? Aí que eu posso fazer sobre 25, e aí corta, né? Fica 3 em cima, né? E fica 4 embaixo. E aqui a gente vai fazer quem? Com discreto, né? Fazendo aqui com discreto, ele vai ficar... Vou fazer isso aqui primeiro, 270, vou colocar o 4 na frente, né? 4 vezes 270 menos X igual a 3 vezes 300 menos X. Aí pronto, aí aqui 270 vezes 4, vou fazer 27 vezes 4, né? 7 vezes 4, 28, 108, né? Aí aqui vai ficar 1080 menos 4x é igual a 900, né? Menos 3x, certo? Aí é só você passar x para um lado e número para o outro, né? Aí você vai ficar, olha que bacana, aí vai chegar na resposta, 1080 menos 900 é igual a menos 3x mais 4x, né?
Aí você chega na resposta, 1080 menos 900 vai ficar 180 e aqui vai ficar X. Já pode levar a resposta direta, X igual a 180 homens, né? Que vão sair dessa flecha. 180 homens vão sair dessa flecha. Pronto, assim a gente chega na resposta final, né? 180 homens letra C. Beleza? Muito massa, né? Essa questão, essa falta de resolução, gente, ela é muito boa, porque, como eu falei, tudo que tiver com o mesmo raciocínio, vocês podem fazer isso. Mas aí que tá, gente, ela tem uma segunda forma de resolução, né? Que é tipo assim, eu quis muito fazer dessa maneira com vocês também, porque dá super certo. É você fazer pelos itens mesmo, né? Você analisando os itens, você vai ver que o único que faz sentido é o item C mesmo, né? A segunda forma, vou colocar aqui, a segunda forma, né? Eu não acho ideal, gente, mas assim, é uma forma bacana se você está naquele desespero, né? Eu chamo a forma do desespero. Assim, se você já não encontrou por outra saída, pelos itens dá certo. Você vê que você tem 30 mulheres, elas não vão sair, as 30 mulheres elas vão continuar na festa. E aí você vai fazer essa proporção, digamos assim, se você analisar pelos itens, né? Aí você vai ver a quantidade, né? Você vai ficar entre as 30 mulheres não vão sair, as 30 mulheres vão continuar. E aí você tem que ver isso. Ó. Se você pegar mais os 180 homens, né? Não, 180 homens não, mais 120 no caso, né? Mais 120 homens. Que é quando você faz a redução do 270 menos o 180 não. Você tem que reduzir 180, 90 no caso aqui, desculpa. Eu estava fazendo era total, gente. Estava fazendo era total. Se eu pegar 30 mulheres mais 90 homens, eu vou ter 120 pessoas no total, né? 120 no total. E aí você vai perceber isso, ó, 120 no total. Eu tenho 90 homens, 90 em relação ao 120, isso daqui corresponde a 75%. Né? Isso aqui corresponde a 75%. Aí você tem que pensar, se eu tenho 90 homens, é porque saíram quantos? Você vai ter 270 menos, né? 180. 270 menos 180 dá 90 homens. Aí você marca a letra C também, né? Que é 180 homens que saíram nessa festa. Essa é a segunda forma, que é assim, eu não curto não, gente, fazer dessa maneira, porque digamos que vocês estivessem fazendo uma prova que fosse toda dissertativa, né? Uma prova dissertativa, vocês ficariam perdidos, vocês sabem, poxa, como é que eu vou chegar nesse resultado, né? Então, assim, é bacana, é uma forma de resolução, você chega na resposta, mas não se confie, gente, para fazer pelos itens não. Aprenda a fazer do jeito que é geral. Tem, eu fiz uma muito parecida, praticamente só mudei os números. E aí dei uma floreada assim, né? Essa foi uma questão que eu criei. Dei uma floreada aí nessa questão para ficar com a aparência dessas questões de colégios militares, para os textos meio longos, né? Mas é massa, esse tipo de questão aí, elas costumam cair quando tem provas. E aí aprende de uma maneira geralzona, que aí o que aparecer vocês conseguem resolver de todo. E aqui eu estou entender direitinho, gente. Entendeu, Júlio, essa questão? Show, maravilha. Mas acho que você também ter acertado essa, né? Porque é uma maneira boa você fazer pelos itens, né? É uma saída dessa questão. A coisa que faz é essa lá. Maravilha. Vamos lá, pessoal, vamos para frente. H aqui para passar para as próximas. Aí pronto, a questão 5, letra C. Aqui. Vamos lá para a questão 6. A questão 6 está dizendo, o comerciante ele compra uma mercadoria por 2.400 e revende com lucro de 25% sobre o preço de venda. É muito importante que faz isso aqui, ó, sobre o preço de venda. A resposta é Se eu conferir aqui, é a letra G, 200. É bem bacana essa questão aí, né? Que ela envolve essa parte de porcentagem, né? Porcentagem com um pouquinho da noção de matemática financeira já, né?
Aí tá dizendo, se o lucro fosse distribuído de forma igual aos seus 4 funcionários, caberia a cada um deles a quantia de. Essa daí é uma questão dessas provas militares também. Eu só não estou me lembrando agora qual foi a prova que eu retirei, mas eu retirei de algumas dessas provas dos colégios militares. É uma questão muito bacana essa daí. Não é uma questão difícil, mas você tem que interpretar direitinho. Ele compra uma mercadoria por 2.400 e revende com um lucro de 25% sobre esse preço de venda. E aí você tem que ver que isso aqui é o preço de compra, né? O preço de compra é um 2.400, né? Você a questão de PC, né? O preço de compra é 2.400, né? E aí você está dizendo que você vai ter, ele vai revender, né, com um lucro de 25% sobre o preço de venda, né? Aí você vai ter aqui o preço de venda, né? E vai ter aqui o preço de venda que eu não sei qual vai ser, né? E aí você vai ter um lucro de 25% sobre o preço de venda, né? Ele está falando que o lucro vai ser de 25%, né, sobre esse preço de venda, né, que é tipo 0,25 PV. Certo? Aí como é que você vai fazer isso daqui, né? Você tem que esquematizar esse cálculo, né? Você dá 2.400 e vai revender com um lucro de 25% sobre esse preço de venda, né? Porque, tipo assim, você vai ter o preço de venda, vai ser o preço de compra mais um certo valor, né? A maneira que você vai fazer. Só essa a vontade fica meio. Mas é assim mesmo, 25, isso é isso mesmo. A parte da venda, você vai chamar de V, né? Esse preço da venda, você vai chamar de V. Esse aqui para poder ficar tipo uma equaçãozinha, falando que você resolver. Né? Esse preço de venda eu posso chamar de V, no caso, né? E aí você vai ter esse lucro em cima, né? Para ficar mais compreensível para vocês, né? Fica 0,25 V, né? Fica tipo uma equaçãozinha que você vai montar, né? Aí vai ficar como aqui, ó. Ele vai vender, você quer descobrir o preço de venda, né? O preço de venda, você vai pegar o preço de custo, né? Esse preço de custo, mais esse 0,25%, 0,25, dá 25% no preço de venda, né? É assim que você vai construir, né? E aí, essa atividade você tem que dar uma treinada, né? Eu vejo às vezes fico meio enrolado assim, na hora de construir essa equação, não é tão direta assim, a forma que você faz isso. Você tem que entender para poder escrever isso. A venda vai ser o preço de custo, mais o 25% em cima do preço de venda. Você quer tipo o lucro dele, né? A venda vai ser o custo mais o lucro que ele tem, que é 25% no preço de venda. E aí você vai só substituir o preço de custo por 2.400, e você pode passar para o lado esquerdo. V menos 0,25V é igual a 2.400. Aí que você vai ficar com quanto? 0,75, né? 0,75V é igual a 2.400. Aí aqui você vai passar dividindo, né? 2.400 dividido por 0,75, né? Dividido por 0,75. Aí quanto é que dá essa divisão aí? 2.400 sobre 0,75, né? Faço aí na calculadora, aqui. E aí isso vai ser o valor que ele vai vender. 2.400 sobre 0,75. Não, 32? Não é 32, não. 3.200, né? Sobre 0,75. 3.200, pronto, é isso mesmo, está certo. O valor da venda vai ser 3.200, aí você já anota esse valor, 3.200. Aí o que você tem que fazer? Você tem que perceber qual vai ser o lucro que ele vai ter. O lucro dele, gente, vai ser. Eu posso fazer essa divisão por 4, ou eu posso fazer tipo a diferença, né? Eu acho até melhor tirar a diferença. Qual vai ser o lucro? Eu vou anotar aqui embaixo o lucro. O lucro vai ser 3.200, né? Menos do que ele gastou na compra, né?
Nós explicaste na compra que é 1.400. Porque se você teve esse valor de venda, o lucro vai ser o valor da venda, menos o que ele teve de custo, né? O lucro vai ser isso. Você pode fazer isso aqui, você pode multiplicar na própria expressão, né? Se você quiser saber o lucro, você pode fazer isso aqui sobre 4. Das outras maneiras você chega na resposta. Vai ficar quanto? Vai ficar 800. Ele teve um lucro de 800 reais. Aí o que ele vai fazer? Ele vai distribuir igualmente para os 4 funcionários. Você tem 4 funcionários. Se você vai dividir igualmente para os 4 funcionários, o que eu vou fazer? 800 sobre 4. Né? 800 dividido por 4, são os 4 funcionários. Aí você chega na resposta final, que é 200 para cada um. Né? 200 para cada. Né? 200 para cada um deles. Né? Aí a resposta é a letra B. Né? Estão sendo letra B. Beleza? Essa aí é outra questão excelente, gente. É uma questão que eu não considero assim fácil, ela é uma questão assim, mediana fica difícil, já, viu? Porque você tem que ter uma boa interpretação, né? Você tem que saber interpretar bem e colocar esse esqueminha aqui, né? O preço de venda sendo o preço de custo mais os 25% em cima do valor da venda, né? Beleza? Você vai entender, gente? Todo mundo conseguiu entender essa lição? Essa questão aí? Todos vocês? Essa questão deve ter tido assim, um relativo de erros, né, de vocês. Alguns de vocês. Vocês não aqui que foi conseguir fazer essa questão? De vocês. Poucos? Conseguiu fazer essa? Né? Eu peguei o valor de venda, eu achei o valor de venda, aí eu achei que esse era o de lucro. Eu não prestei atenção que ele queria o valor de lucro. Aí eu dividi o 3.200 por 4 e deu exatamente 800. Ah, tá, entendi. Sim. Entendi. Pois é, essas questões tem que ter a leitura atenta. Porque se você não ler direito, você pode errar. Porque ele falou do lucro, né? Ele disse o lucro, né? O lucro dele foi 800 e não a venda. A venda foi 3.200. Mas ele não dividiu o valor da venda, ele dividiu o valor do lucro, que foi 800. Né? É muito boa essa questão. Essa questão que eu já imaginava, assim, que tivesse um índice de erros assim, relativo de vocês. Né? Mas é importante a gente fazer esse tipo de questão, porque vocês vão ficando afiados para só no final do ano, né? Vamos lá para a 7 agora. A questão 7, conferir aqui. Ah, não, essa questão eu coloquei só depois, mas eu não lembro a resposta, era a letra C. Era a letra C e 5 meses. É boa também, a questão meio legalzinha. Você conseguiu entender direito a resolução dessa, Gabriela? A questão 6. Show, maravilha, muito boa também, né? Essa questão 6. Show, vamos lá, a questão 7 agora. Eu já não vou nem precisar ficar mudando ali a posição do celular, porque eu estou escrevendo do outro lado de lá, né? Ele consegue pegar bem até a metade da música. Mas estava alto, gente, o nível desse simulado. Vocês estão percebendo que está mais puxado do que o simulado passado, né? As questões. O nível está bem mais alto do que o anterior. Mas é bom, gente. Vocês fazerem provas difíceis, quando chegar na prova dos. Oi? Depois do intervalo, assim. O Edmund vai vir e vai resolver as questões dele também. A gente vai ser só a resolução do simulado, a gente a aula inteira hoje. Na outra metade ele vai resolver o restante. Aí ele vai talvez até terminar de preencher ali. Acho que até depois botar os números ali, para terminar de preencher o gabarito, né? Questão 7. Então, a questão 7 é muito boa também. Tipo assim, a gente fez questões mais puxadas do que essa em sala, né? Então eu acredito que essa deve ter tido um índice de acerto bom da parte de vocês, né? É uma questão boa, mas ela não é tão difícil, não. Né? Então, você tem dois capitais, um de 15 mil e outro de 18 mil, que foram empregados a renda de juros simples, né? Já está em cima da coisa que precisa pagar. Juros simples é uma taxa de 10% ao mês e 5% ao mês, respectivamente. Aí calcule no fim de quanto tempo, em meses, os montantes dos dois capitais vão ser iguais. Então você vai escrever, você tem que separar o dano, você vai chamar de C1 e C2.
C1 é o primeiro capital. Primeiro capital, 15 mil. Você tem que separar os dois, aí você vai colocar separadamente, entre 1 aqui. Né? A taxa do primeiro é 10% ao mês. Qual a organização, gente? A gente faz tudo aqui nessas questões. A organização é tudo. Aí faz o C2, quem é o C2? 18 mil. Aí quem vai ser o I2? A taxa de juros do ciclo 1, 5% ao mês. 5% ao ponto M. Ele quer saber depois de quanto tempo os montantes vão ser iguais, né? Aqui você quer saber o T, que é o mesmo para os dois. Então como é que você vai fazer? É só você utilizar, gente, o montante do juros simples, né? E aí eu vou mostrar para vocês, o montante do juros simples, tinha que ter a maneira direta de fazer, né? Aí eu mostrei para vocês como é que é a maneira mais direta de fazer o montante de juros simples, né? Que mais de JS, é juros simples. O montante do juros simples é escrito dessa maneira, gente. O montante é C, parêntese, 1 mais I vezes T. Porque a gente sabe que o montante é o capital mais os juros, né? C mais I e os juros é o CID. Se é C mais CID, eu posso colocar o C em evidência sobre T. Não, mas é assim que você faz. O montante é... Não, eu aceitei, mas eu acho que era um T. Ah, sim, entendi. Pronto, dá para fazer mesmo assim. Mas o certo é vezes T. Isso, é o certo é vezes T. Você tem que ser dessa maneira, 1 mais I vezes T. Aí pronto, aí vai utilizar isso daqui para as duas expressões. Né? Vai usar isso aqui para as duas expressões. A gente vai fazer M1 e M2 e vai igualar os dois. O que vai ser o M1? M1 é só substituir. C1 vezes 1 mais I1 vezes T. Eu vou estar fazendo algebricamente com vocês. A gente vai achar a maneira algébrica de fazer tão interessante. A melhor maneira de fazer essa questão, do jeito mais algébrico, né? 1 mais I, tem 2 aqui, né? Vezes T, o mesmo T. O T dos dois não vai mudar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou igualar 1 com 2, né? Eu vou até fazer de um jeito assim bem, assim como nas provas, né? As provas lá do ITA, essas coisas, a maneira de resolver é dessa forma aqui. Então, resolvendo bem o estilo ITA de resolução. Você vai ficar com C1, 1 mais I1 vezes T, igual a C2, vezes 1, mais I2, vezes T. Aí agora é só você substituir os números. Você tem isso aqui, é tipo uma equaçãozinha, né? Quem vai ser C1? 15 mil. Vai ficar 1. Mais o I você já pode colocar em decimal, gente. 10% é 0,1 aqui, né? 0,1 vezes T. Quem é C2? 18 mil. Você substitui por 18 mil. Aí vai ficar 1 mais. O I2, quanto é que é o I2? 0,05. Né? 5% fica 0,05. Vezes o mesmo T. Pronto. Aí aqui você. Por que eu quis fazer desse jeito? Porque facilita demais as contas, gente. Você vê que tem fatores se multiplicando. Se tem fatores se multiplicando, eu posso sair batendo esses zeros aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 0, corto todos eles. E aí, além disso, eu ainda posso fazer uma outra simplificação, que é do 15 com 18. Eu posso dividir por 3. Eu posso dividir por 3 de um lado e do outro. Se eu dividir por 3 de um lado e do outro, ele vai ficar 5 aqui, né? 15 por 3, 5. E o 18 por 3, 6. Aí vai ficar muito mais simplificado, né? Vou reescrever 5, 1 mais 0,1 T é igual a 6, 1 mais 0,05 T. Aí que é só fazer o produto distributivo, né? O produto distributivo vai ficar 5 mais 0,5 T, aqui vai ficar 6 mais 0,05 vezes 6 vai ficar 0,3 aqui, né? 0,3 T. Aí só passar o 0,3 para um lado e o número para o outro. 0,5 T menos 0,3 T igual a 6 menos 5. Aí vai ficar 0,2 T igual a 1. Aqui você vai ter, isso vai ficar com T igual a 1 sobre 0,2 dá quanto? Não são 0,2, 5. Igual a 5 meses. Esse vai ser o resultado final, tá igual a 5 meses. Posso saber? Pode ir. Perfeito. Massa, né? Essa resolução.
Eu acho muito que a gente resolver dessa maneira, de uma forma mais algébrica, né? Você fazendo tipo uma equaçãozinha, onde você pode fazer simplificações. Sem dar Eu fui diante do jeito, mas cheguei na resposta errada. Eu calculei os juros, né? Aí depois eu fiz a fórmula normal do montante. Aí eu fui fazendo os vezes até chegar em 9, mas não chegou nem, não ficou igual. Não ficou, pois é. Mas porque você tem que perceber isso, que quando você pega os montantes, talvez não tenha feito por conta de ter como uma variável, né? Ter uma variável que é a mesma para os dois. Então, resolvendo dessa forma aqui, já é a melhor maneira possível. Do jeito que eu estou resolvendo com vocês, é a melhor forma de resolver essa questão. Você colocar com essa expressão do montante escrito dessa maneira, ser parêntese, um mais índice externo. Beleza, gente? Muito boa essa questão aí também. Né? E assim, eu espero que assim, daqui para frente, aparecendo coisas semelhantes a essa, vocês consigam desenrolar na boa. Né? Beleza, gente? Eu fui tudo para depois com Acho que vai fazer o mês por mês, se dá uma olhada. Ah, legal. Sim. Sim. Boa. Mês por mês dá certo também. Bom. Bacana. Inclusive, essa aqui é o princípio dos juros compostos, né? A parte da teoria que leva o juros compostos, essa maneira de resolução. Bom. É um pouquinho mais trabalhosa essa daí, né? Mas você chega na resposta também. Pronto. Beleza? Todo mundo entendeu, gente, a resolução dessa? Entendeu, Guilherme? Você já quer o Guilherme? Vamos lá, vamos para a próxima, né? Vou pagar aqui. Questão 7, 5 letra C, né? Questão 7, letra C. Anotar aqui também, né? Questão 7, letra C. Mas vamos lá para a próxima, né? Questão C. Vou deixar aqui, não, vou pagar só o meio, porque já estava vendo apagar o outro lado. A questão 8, já na minha opinião, ela talvez a questão mais puxada dessa da parte de aritmética, porque ela tinha umas continhas bem grandes, essa daí. Ela é letra A, menos 7. Essa é outra dessa. Letra A. Essa é outra questão dessas provas de colegibilidade, gente, desses mais puxados, né? Mas acho que é do CMF mesmo, porque você tem o CMF ali, é isso mesmo, é uma das questões do CMF que precisamos anteriores. Né? Você vê pelas letras, né? As letras que aparecem aqui, você vê que realmente é do CMF. Né? O CMF gosta muito dessas questões assim, a gente mistura todos os tipos de frações geratrizes. Né? E aí é só você fazer com calma que dá tudo certo. Ele está dizendo, considerando essas dízimas, C, M e F, ele quer saber o valor de C menos M vezes F elevado a menos 1. Quando ele fala F elevado a menos 1, é como se fosse sobre F, M sobre F. Né? Aí eu tenho que fazer separadamente de cada uma delas. E acredito que todo mundo aqui já aprendeu bem como é que resolve as frações geratrizes, né? A gente tem que fazer separadamente, de um por um. Ó, 1,18, 18. Né? Aí o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que, você vê que o período é 18, né? Da primeira. Se o período é 18, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 100, né? Para poder ir duas casas para a direita. Ao multiplicar por 100, ele vai duas casas para a direita. Então você vai fazer 100 vezes C é igual a 118,18. Né? Assim, eu esqueci de dar os parênteses. Né? 18. E o que ele fala não, reticência. Né? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair de cima e de baixo. Assim eu consigo tirar a parte periódica. Né? Aprenda a não fazer sempre desse jeito, porque dessa maneira você não fica com o decoreba. Você aprende para valer mesmo. Ó, 100 menos 1, 99C. Né? 99C vai ficar 118 menos 1. Aqui eu já posso colocar até direto, 117. Essa daqui está mais fácil. 117 sobre 99. Só que aqui você consegue dividir, porque você tem ó, 7, 8, 9, você tem esse número de cima, ele consegue dividir por 3, né? Talvez você consiga dividir até por 9, né? Você dá para dividir por 9 esse número,
Dá, né? Dá para dividir por 9 também, porque a soma dá 9 existe. 117. Vai ficar 13, né? Pronto, vai ficar 13 sobre 11 no caso. 13. Porque é melhor, ele sempre trabalha a simplificar, gente. Quando a gente pega o número simplificado da melhor maneira possível. Você, a gente já sabe que vale 13 sobre 11. Beleza? Tranquilo, né? Você, gente. Vamos passar para o M agora. Como é que é o M? O M é 0,3, 9, 9, 9 e a essência, né? Mas aqui o período está aqui no 9, né? Aí o que eu tenho que fazer para poder tirar a parte periódica? Você vê que tem esse 3 aqui na frente meio que atrapalhando, né? Então primeiro eu tenho que multiplicar por 10 para ele passar para cá, né? Eu vou multiplicar primeiro por 10, né? Para poder ele passar para esse número para a casa seguinte. 10M, 3,9, 9, 9, reticências, né? Aí o que eu vou fazer agora? Para poder tirar a parte periódica, eu vou multiplicar por 10 esse daqui, multiplicar por 10 de um lado e do outro. Então ele vai ficar 100 aqui e vai ficar 39. Então você faz dois produtos aqui. 100, M, pegar 39,999 reticências, né? Aí dessa maneira de fazer, gente, é muito massa, porque você vê que você aprende de fato, né? Você não fica com decoreba, né? E assim, eu confesso para vocês, que eu mesmo, eu demorei muito a aprender isso daqui, porque na escola eu não fui bem orientado. Eu tive péssimos professores desse conteúdo aqui, não ensinavam direito, né? A melhor maneira de aprender é essa, porque você aprende realmente, né? Aí você vai subtrair esse daqui desse outro, né? 100 menos 10 é 90M. 90M é igual a 39 menos 3, né? 39 menos 3. Então o M vai ser 36 sobre 90. Né? 36 sobre 90 dá para dividir por 9 também. Né? Você consegue dividir por 9. Quando você dividir por 9, vai ficar 4 em cima e vai ficar 10 embaixo. Dá para dividir de novo, né? 4 sobre 10 você consegue dividir por 2 ainda, né? Dá para dividir por 2 aqui. Se você dividir por 2 fica 2 em cima, fica 5 embaixo. Vai ficar 2 sobre 5, é a maneira mais simplificada. 2 sobre 5 é o valor do M, certo? Pronto, agora a gente vai para o último, né? O último é o F, né? O F. 0,0488 e reticências, né? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que perceber isso, que aqui você tem o 0 e você tem o 4, que está atrapalhando a parte periódica. A parte periódica a gente sabe que é o 8, né? O período é lá no 8. Só que eu tenho 2 intrusos, digamos assim, na parte anterior, né? Você tem esses 2 intrusos, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o primeiro e multiplicar por 100. Ao multiplicar por 100, ele vai 2 casas para a direita. E aí depois eu vou fazer outra multiplicação para poder subtrair. Né? Vou multiplicar por 100, fica 100F, é igual a 4,888. E é reticência. Você está começando a pegar o jeito, né? Por que tem que fazer isso? Você faz isso exatamente para poder você conseguir retirar a parte periódica, que é o 888. Agora sim, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 10 de um lado para o outro. Ao multiplicar por 10 de um lado para o outro, eu vou ficar com 1000F é igual a 48,88 reticências. Agora sim, eu vou poder tirar a parte periódica, que é o 888 que está se repetindo. Né? Aí é a mesma coisa, eu vou fazer a subtração desse 2. Eu vou subtrair de baixo e de cima. Ó, 1000 menos 100, vai ficar 900 no caso, né? 900F é igual a 48 menos 4, né? 48 menos 4, então vai ficar quanto? 44 sobre 900. Né? Aqui você consegue dividir por 2, dá para dividir por 4 esse número aí, né? Você consegue dividir por 4 tranquilamente. O 4 em cima e embaixo. Em cima vai ficar 11. E embaixo vai ficar 900 por 4, fica quanto? 225, né? Pô, vai ficar 4, 11 e 225 aqui embaixo. Pronto, aqui já está a maneira mais reduzida possível, né? F é igual a 11 sobre 225. Pronto, a gente já sabe os 3 números. A gente já sabe o que são os 3 números. Agora a gente vai jogar finalmente no que a questão está carente, né? Que é o
é o C menos E vezes F elevado a menos 1. Lembrando, gente, que o F vezes o F elevado a menos 1 é uma inversão. Eu vou pegar esse F e vou inverter esse valor aqui. Então a gente vai pegar o C. Quem é o C? 13 sobre 11. 13 sobre 11 menos o M. O M a gente calculou que era 2 sobre 5. E vai multiplicar o inverso desse valor. Quando eu faço o inverso desse valor, vai ficar 2 sobre 5 sobre 11, né? Certo? 225 sobre 11. E aí que você vai ficar, você pode fazer uma simplificação, né? Tá tudo certo esses valores aí? Tá achando que tá mal esse livro? Acho que tá. Aí pronto, aí que você vai poder cortar esse 225 com esse 5, né? 225 com esse 5. Quanto é que dá 225 sobre 5? Acho que dá certo mesmo. Vai dar certo esse resultado, que dá inteiro, né? Ó, 225 sobre 5, 45, né? Pronto. Aí você vai fazer menos 90, né? Tá certo, não tem nada errado nessa conta não. Ó, 13 sobre 11, menos, aí 2 vezes 45 fica 90, né? 90 sobre 11, né? Olha que bacana, gente. Você ficou com 11 e não todo mundo era todo. Então você vai simplesmente fazer o 13 menos 90 sobre 11. Ó, 13 menos 90 vai ficar menos 77. Menos 77 dividido por 11. Aí chega finalmente no resultado final, menos 7, né? Qual vai ser a resposta correta? Letra A, menos 7. Gente, essa aqui é uma questão complicada, gente. Essa questão não é fácil de jeito nenhum. Letra A. Né? Essa é uma das questões, nada foi a questão mais difícil das 10 da parte da aritmética, porque você está trabalhando com os 3 tipos diferentes de fração gerar crises, né? Que são essas que você tem só um número depois da vírgula e você tem mais 2 números depois da vírgula. Né? Você tem o mais basicão, né? Que você tem o período logo depois da vírgula e você tem mais outros 2 casos, que é um número meio que atrapalhando depois da vírgula e você tem outro, que são 2 números atrapalhando depois da vírgula. Né? Que você tem que fazer essas manipulações aqui para poder você chegar no resultado. Né? Acho que ele consegue pegar tudo ali, tá? Às vezes eu fico achando que ele não pega tudo mais tarde. Ele consegue pegar até quase a lousa toda ali. Já peraí, dá para entender direitinho a resolução dessa? Essa questão que a gente deve ter tido assim também um índice de erro bem grande da parte de você. Mas você acertou meio que no chute, gente não conseguiu fazer consciente, aí lá tá mais, eu consegui fazer essa questão aí. Ninguém conseguiu essa. E aí, chegou bem, massa. Maravilha. Essa já é mais tarde, essa questão talvez fosse ter mais erros nessa prova. Né? Mas então vai entender direitinho, gente, como é que é a resolução dela? Façam sempre assim, o conselho que eu dou para vocês é sempre resolverem dessa maneira. Esquecendo agora de decorar, né? Porque eu nunca aprendi, gente, aquela decorada que o pessoal fala, não, você não sei nem como é que explica aquilo lá, gente, mas da maneira decorada de fazer a situação geratriz. Eu não recomendo fazer dessa maneira, entendeu? Eu recomendo fazer da maneira mais correta, né? Manipulando mesmo os números. Eu até fiz, estava dando certo, não desisti. E foi, olha aí. Podia fazer os 3 quase todas, então. Quando eu vi isso daí, tem que fazer fração geratriz, né? Aí eu esqueci de como é que fazia. Aí eu não vou lembrar como é que fazia. Eu vou pensar, Ó, a questão 9 é excelente também, gente. Isso, ela letra B. E essa é uma questão que eu estou pretendo, né, na próxima aula, eu estou querendo resolver mais uma ou duas, meio parecidas com essa, porque a gente, ao longo das aulas, a gente viu bem pouco isso. Né? Letra B de bola, a questão 16, né? É uma questão fácil, mas tem um resumo, né? Foi? A nona, essa é a nona que a gente está fazendo agora. A resposta é a letra B, 16, isso, B de bola. Certo? Essa é a questão tranquila também, a questão lá é uma questão fácil. Aí você tem o produto de um número inteiro A de 3 logaritmos por 3 é o número terminado em 7, 2, 1. Ele quer saber qual é a soma dos algarismos de A. Né? Essa questão, gente, ela está dentro daquela matéria lá do começo do ano. Né? Talvez alguns de vocês tenham ficado com um pouco de dificuldade nela, porque já tem um bom tempo que a gente não vê esse tipo de questão. A gente já chegou a ver coisa parecida,
lá em janeiro, fevereiro, né? Então, nós já estamos em junho, né? Então é meio, tipo assim, difícil de puxar na memória as coisas tão antigas, né? Mas a gente vê coisas assim, gente. O que é que você tem que fazer? Literalmente, o segredo dessa questão é a tabuada. Simplesmente, se você trabalhar com a tabuada, você resolve. É operações com números naturais, esses números aí. Ó, o número inteiro A de 3 algarismos. Você vai chamar lá. Como é que eu fiz essa questão, né, de resolver? Né? Eu gosto sempre de fazer assim. Eu chamo A de x, y, z. Né? E aí você vai fazer o produto por 3 e vai resultar um número que termina em 7, 2, 1. E aí você tem que fazer o seguinte, você vai esquematizar uma multiplicação dele. Aí você vai fazer o seguinte, ó, x, y, z, vezes 3. E aí você vai ter, você vai terminar sempre, é sempre importante você colocar as ordens bem direitinho, unidade, dezena, dezena, centena, centena e a milhar aqui, né? E termina em 7, 2, 1. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar um tracinho bem aqui, ó. Porque esse número, ele vai passar de 1000. Com certeza vai ser um número que vai passar de 1000. Porque só pela própria leitura, você já quando ele fala terminado em 721, se ele termina em 721, com certeza ele tem pelo menos um algarismo a mais. Eu fiz em consideração no máximo. Eu disse que tinha no máximo 3.000. Isso. Nem 3.000 não tem como chegar. Não, Pronto. 3.000. Exatamente, é bem por aí mesmo. A maneira de fazer essa questão é você pensar no máximo, dar o maior valor possível para ele. Seria 999 vezes 3, né? Então seria tipo menos de 3.000, assim. Então você sabe que o número que vai ter só mais uma casa decimal, a casa do milhar, né? E aí literalmente, gente, eu vou passar para vocês em super bizu para você nunca errar esse tipo de questão. Já tá claro, assim, eu quero dar tá, sabe que eu quero dar alguma coisa. Aí o que ele vai fazer? Vamos escrever a tabela completa aqui. A tabela do 3, né? 3 vezes 0. 0. 3 vezes 1. 3. 3 vezes 2. 6. 3 vezes 3. 9. 3 vezes 4. 12. Né? Aí a outra metade, né? 3 vezes 5. 15. 3 vezes 6. 18. 3 vezes 7. 21. 3 vezes 8. 24 e 3 vezes 9, 27. É, a tabela completa do 3, né? Aí você tem que só fazer isso. Você vai multiplicar, ó. Quem é o número que eu vou multiplicar aqui? O Z, que vai terminar em 1. É só você olhar qual é o número que multiplicar termina em 1. É o 7, né? Então você substitui o Z por 7. É assim que a gente faz. Já substitui o Z por 7. Aí você vai fazer 7 vezes 3 fica quanto? 21, né? Se é 21, ele vai subir o 2 para cá. Então, fazendo do jeito que eu já logo ensino, isso é um método bem assim, dinâmico de resolução. Você circula o número 2, se for o 2 que veio daqui, né? Dá 21. Então, o 2 ele passa para a ordem da dezena. Então, como é que eu vou fazer? O pensamento é sempre esse. Eu vou multiplicar o número 3 pelo y, né? E eu vou somar com 2. E ele resulta em 2. Então, como é que é o bizu? Peguem bem esse bizu. Se eu vou multiplicar e eu vou somar com 2 e resulta em 2, eu tenho que fazer uma subtração. Eu vou pegar esse 2, eu vou subtrair desse 2. Eu sempre faço isso. Eu pego esse 2 aqui e subtraio desse. Então, qual vai ser o número que eu vou botar aqui? É o número que vai terminar. Ele termina em. Exatamente, ele vai terminar em 0. A opção vai ser 0 nesse caso aqui. Né? Você vai colocar o 0 mesmo aqui. Isso, exatamente. Aqui você vai ter o y tem que ser 0. Para poder terminar em 2, esse y aqui vai ter que ser 0. E aí você vai para 3 vezes 0, 0 mais 2, 2. E aqui você vai pegar o 3 vezes esse número aqui que vai terminar em 7. Aí você vai pensar, qual é o número multiplicado por 3 termina em 7? É o 9. Então você vai ter o x igual a 9. Você já descobriu como vai ser esse número. Você substitui aqui por 9. E aí você vai colocar 9 vezes 3, 27. Aí você já sabe quem é o A, né? Quem vai ser o A? O A vai ser XYZ, que é 907. E ele está dizendo que a soma dos algarismos de A. Quanto? A soma dos algarismos de A vai ser soma dos álgebras, né? Vai ser 9 mais 0 mais 7 vai 16. Beleza? Massa, né? Essa questão é gente. Você fez outro jeito, assim? Não fugiu muito, mas foi mais rápido. Foi assim, eu levei em consideração A vezes 3 é igual a tal, né, 721. Aí eu passei o 3 para outro
o único número, aí eu levei em consideração que tinha que ser menor que 3.000, né? Sim. E o único número que na Sim. coluna do milhar é menor que 3.000 e somando com 10 dá uma amplitude por 3 é o 2, aí mais 2, 12. Aí eu acrescentei o 2 aqui por 3, 907. Perfeito, muito bom. Vocês conseguem entender? Tipo, você falou assim, muito massa. A resolução por divisibilidade é uma segunda maneira de resolução. É a por divisibilidade, é muito massa. Isso daqui, gente, é o método que aqui, tanto ele quanto eu, a gente ensina para a turminha aqui no 6º ano, né? Do 6º da infantaria e cavalaria. O mesmo método lá da infantaria e cavalaria. Muito massa essa maneira de resolução. E na próxima aula eu estou pretendendo fazer isso, a gente resolver uma ou duas questões ainda nesse estilo, para que vocês fiquem afiados nesse tipo de questão. Certo? A questão 9 é a letra B, né? 9 letra 3, não está ali também, né? Mas pronto, gente, vamos passar só um pouquinho aqui do horário de intervalo, porque só está faltando uma questão, né? Não vai deixar só uma questão de branco. Então, vendo aqui para concluir. É muito boa essa questão aí também, viu, gente? A resposta dela é a letra B, 5.040. Essa questão também é uma questão muito boa, porque ela mistura essa parte de divisões em partes proporcionais, tanto direta quanto inversa. É os dois tipos, direta e inversa. Certo? Vocês anotaram aqui essa parte do meio, gente, todo mundo? Já, né? Deixa eu apagar aqui para poder a gente resolver. Excelente. E aí na primeira vez que eu estou botando no simulado, né, que eu falo para vocês, gente, estuda isso aí, porque pode cair no simulado, que é a divisão em partes proporcionais, tanto direta e inversa. Ela está falando das duas coisas. Né? Vocês conseguiram perceber isso com a leitura? Gente, que é a divisão em parte direta e inversa. E aí, essa coisa, você tinha que ter dado uma boa estudada nessa parte para poder conseguir fazer essa questão. Se você não estuda isso direito, né? Isso aí foi meio que uma brincadeira minha, né? Tinha meu cara de Heleno Moscado, né? O senhor Heleno Moscado, lembrando aí do Elon Musk, né? Não sei se vocês conseguiram perceber a associação, né? O Heleno Moscado é tipo o irmão do Elon Musk, né? Ele vai depositar 12.990 nas cadernetas de poupança dos seus netos, Antônio, Beto e Carlos. Aí, para isso, ele vai utilizar o critério de premiar mais, que vai tirar a maior média final na escola e premiar menos ao mais velho. Aí sabendo que Antônio, Beto e Carlos têm 10, 14 e 12 anos respectivamente e tiraram notas médias, notas nesta ordem, né? Médias 8, 6 e 10, quanto ele vai depositar na conta do Antônio, né? Aí você tá vendo isso, né? Que ele vai presentear, premiar quem vai tirar da maior média. Ou seja, ele vai ser diretamente proporcional às notas, né? E ele vai ser inversamente proporcional às idades, porque ele vai premiar menos ao mais velho, ou seja, quanto mais velho, menos ganha, é inversamente proporcional. Então você tem que colocar a primeira coisa, antes de você montar, você tem que primeiro escrever isso, que você vai ter uma grandeza diretamente proporcional à média, né? As notas, né? Vou colocar assim. Diretamente proporcional às notas e inversamente proporcional às idades. Porque quanto maior a idade, menor vai ser o que eles vão receber, né? Aí o que eu tenho que fazer? Você vai ter, ele vai dividir esse valor da primeira equação molezinha, né? Você vai somar os três, A mais B mais C, isso aí está aqui meio estranho. A mais B mais C é igual a 12.990, né? A soma dos três vai ser 12.990. E aí você tem que fazer agora as proporções direto e inversa. Né? Isso aqui pode ter, assim, feito algo que vocês tenham errado. Né? Aí você tem que colocar diretamente proporcional às notas. Vou até colocar os valores aqui para poder ficar fácil a gente fazer, né? Então, diretamente proporcional às notas, que é 8, 6 e 10. Inversamente proporcional às idades de 14, ou de 10, de 14 e de 12. Com esses números aqui dá uma ajudada na hora de você montar. Aí a gente tem que se ligar nisso, que quando você faz uma grandeza que seja diretamente proporcional,
você vai colocar um valor sobre o outro, mas quando ele é inversamente proporcional, você vai colocar tipo como 1 sobre aquele valor. Né? O valor A dividido por 1 sobre o outro, quando ele é inversamente proporcional. Então você vai colocar como? Você vai colocar, aqui o primeiro vai ser 8 sobre 10 aqui no primeiro. Quando ele é direto e inverso, você faz dessa maneira. Quando ele fala diretamente proporcional e inversamente proporcional ao 10, você já ajuda os dois, você bota os dois na mesma fração. 8 para o primeiro e 10 para o outro. 8 para o direto e 10 para o inverso. Isso aqui é igual a B. Aí você faz do mesmo jeito. 6 sobre 14. E o C, que vai ser 10 sobre 12. Aí pronto, esse aqui vai ser tudo igual a quem? Vai ser igual a uma constante de proporcionalidade que você vai descobrir aqui. Você vai descobrir essa constante de proporcionalidade. Aí aqui dá umas continhas, né? Na hora de você fazer, mas dá para simplificar algumas coisas aqui, né? Se todos esses números são simplificáveis, né? Aí eu vou fazer aqui do lado, essa outra parte, que são esses valores do lado vem você. Aqui a gente sabe quem faz o cruz credo, né? No cruz credo você pega esse aqui vezes o K, vai ficar o A igual a 8 sobre 10 vezes K. O B vai ser 6 sobre 14 vezes K. E o C vai ser 10 sobre 12 vezes K. É isso que a gente vai fazer aqui, separando cada um. Então o A vai ser igual a 8 sobre 10 vezes K, né? 8K sobre 10. E todos eles eu vou poder simplificar por 2, gente. É 4K sobre 5, né? Simplificando aqui por 2. Todos os outros eu também vou poder simplificar. O B vai ser 6K sobre 14. Eu posso cortar aqui também por 2, fica 3 em cima, 7 embaixo, 3K sobre 7. E o terceiro, que é o C, né? Vai ser 10K sobre 12. 10K sobre 12. E aí você pode simplificar por 2 aqui, em cima e embaixo. Fica 5 em cima, 6 embaixo. 6K sobre 6, no caso, né? Certo? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a soma de todos eles aqui nessa primeira. Que tem que dar quanto? 12.990, né? Vou fazer do mesmo jeito que eu estava ensinando vocês no módulo, né? Quando a gente estava vendo no módulo. Eu vou somar essas três frações. 4K sobre 5 com 3K sobre 7 e com 5K sobre 6. E tudo isso vai dar quanto? Vai ser 12.990. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o MMC desses três números aqui, né? Qual vai ser o MMC desses três números? Eu vou pegar aqui pelos múltiplos, né? Vamos ver quanto é que fica o MMC, vamos ver se a gente consegue fazer sem ter que calcular tudo, né? 42, 7 vezes 6 fica 42, 7 vezes 5 35, né? Esses números aí são meio chatinhos para você trabalhar com eles, né? 7, 6. Pode fazer aqui, mas não tem erro, né? 5, 6 e 7. 1, 2, 3. 7, 5. Aí fica 3, 7 e 5 aqui, né? 5 e 7. Vou colocar aqui na aula direitinho. Você tem que multiplicar esses 4 números. Você tem que fazer o produto dos 3 mesmo. Não vai ter como. Vai correr, não. É 7 ali. Assim, 7, exatamente. Vai ficar 35 vezes 6. Tá? 35 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. Vai ficar 210 mesmo. Aqui você vai ficar com 210. Aí 210 você vai fazer todos esses valores, dividindo e multiplicando. Né? Ó, 210 dividido por 5, ele vai ficar 42, né? 42 vezes 4. 42 vezes 4. Vou deixar a gente fazer essa conta aí. Vai dar para fazer. 42 vezes 4, 8. 16, 168K primeiro. Ó, 210 dividido por 7 fica 30, né? 30 vezes 3 fica 90. E 210 dividido por 6
fica. Pegar 6 vezes 3, 18. Vai ficar 35, né? Vai ficar 35K. 35K igual a 12.990. Esses números aí, gente, vocês podem fazer na calculadora, para fazer mais rápido, só somando esses 3 números. E se não me engano, ele consegue simplificar, porque é 12.990. 168 mais 90 mais 35. Fazer mais rápido. 168 mais 90 mais 35. É quanto? 68 mais 90. Mais 35. Quanto? 293. Gente, tá achando tão estranho esse número. 293. Tá achando que eu errei alguma coisa aqui nessa conta, gente? Oi? Você quer falar alguma coisa, Gabriela? Oi? Isso, acho que foi bem aqui nesse final que eu errei. É, exatamente. É bem aqui que está o erro. Pronto, valeu, Gabriela. O Gabriela percebeu o erro. 35 vezes 5, exatamente. Essa parte aqui que estava faltando. Valeu, Gabriela. Vai estar bem atento. Sabia que tinha muita coisa errada aqui, ó. Porque 210 por 6, que é 35 vezes 5. Eu esqueci de fazer essa multiplicação. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. 175 aqui. 175K. 12.990. Pronto, agora sim, eu somo esses 3 números. 168 com 90 com 175. 433. Eu acredito que esse aqui você consegue simplificar bem. 433, K. E aqui você vai ficar com 210. Aqui 12.990. Faz a simplificação. 12.990 sobre 433. Esse dá exato, né? 12.990 sobre 433. Dá 30. Pronto, agora sim. Esses números aqui são divisíveis. Você consegue dividir esses dois aqui, vai ficar 30 do lado de cá, 1 do lado de cá. Aí você vai ficar com 210 vezes 30. Pronto, a gente está terminando, finalmente. Já vocês vão ter o intervalo. Acabou esticando um pouquinho mais. Né? Ó, 210 vezes 30, né? Ó, 210, fica 21 vezes 3, fica 63, né? Mais 2 zeros, 6.300. Pronto, é isso mesmo. 6.300 é a constante de proporcionalidade. Aí com essa constante de proporcionalidade, o que ele quer saber? O que o Antônio recebeu. O Antônio você vai pegar só no ar. Né? O Antônio você vai substituir só o primeiro. O Antônio vai ser 4 sobre 5 e multiplica 6.300. Quando você faz essa continha, gente, 4 vezes isso sobre 5, você vai encontrar a resposta final, que é 5.040. Vai até conferir aí, você faz essa quantia aí nessa calculação para a gente se certificar mesmo, tá certo? 4 vezes 6.300 sobre 5. 4 vezes 6.300 dividido por 5. Dividido por 5. 5.040, pronto, tá tudo certinho. Então a questão 10 vai ser a letra P. A meu ver, já será outra questão pancada, já será a meu ver, a segunda questão mais difícil dentro das questões de aritmética. Você tinha que estar estudando mesmo, senão você não consegue fazer. Beleza? Eu vou parar aqui a gravação.